Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as ações, todas as boas ações. Queridos, esse vídeo é para falar sobre a suficiência das Escrituras Sagradas. Muita gente questiona que a Bíblia ela é escrita por homens, a Bíblia ela é impressa por homens, e algumas pessoas até levantam as questões a respeito de que se a Bíblia de hoje é a mesma Bíblia escrita no tempo de Cristo. Mas só que a gente precisa entender o seguinte: as Escrituras Sagradas elas não foram escritas por homens, por ideias humanas. As Escrituras Sagradas elas foram inspiradas por Deus e Deus usou os homens e as mãos dos homens para escrever as Escrituras Sagradas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que está escrito dentro da Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada. Alguns pregadores questionam o fato de que a Bíblia é antiga, ela pertence a um velho mundo e que ela não pode ser usada no tempo de hoje. Queridos, toda vez que a gente estuda um pouquinho de teologia, a gente entende que é preciso empregar a técnica de interpretação para contextualizar a Bíblia daquele tempo no tempo de hoje. Ela não precisa ser modificada, ela não precisa ser ressignificada, como o pregador famoso disse. O que a Bíblia precisa ser é pregada em sua essência. O que a Bíblia precisa ser é vivida em sua essência. Por mais que a gente possa não concordar com o que está escrito, a gente tem que ter a ciência de que aquilo que está escrito é palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, é a manifestação da vontade de Deus. Paulo escreveu a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, esse texto que eu acabei de ler. E no início do texto a gente já consegue ver que a Bíblia ela não precisa ser alterada. Vejam bem, toda Escritura é inspirada por Deus. Ali já começa uma grande verdade. Ela é inspirada por Deus, ela não é movida pela cultura humana. Ela não é movida pelas vontades do homem. Ela é inspirada por Deus, ou seja, ela é a manifestação da vontade de Deus. E o texto continua. E proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, a Bíblia ela é suficiente para todos esses requisitos que Paulo escreveu a Timóteo. Ela é suficiente para ministrar a verdade. Ela não precisa ser ressignificada, ela não precisa ser reescrita, ela não precisa ser alterada. Ela já é suficiente e proveitosa para ministrar a verdade. Para repreender o mal. A Bíblia fala de muitas questões que desagradam a vontade de Deus. Ou seja, é para a gente pregar isso que Deus colocou, Deus inspirou um homem a colocar na Bíblia. Se Deus colocou os pecados listados naquela palavra, então ele é da vontade dele que nós venhamos a melhorar nesses requisitos. Para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia ela pode ser conhecida e pode ser chamada também como o manual do cristão. O que isso quer dizer? A Bíblia pode ser reconhecida como aquele livro que nos indica a maneira certa de viver. A Bíblia pode ser entendida como aquele livro que nos direciona ao caminho correto que nós devemos viver. Então por que mudar? Aí eu pergunto para vocês, se a gente alterasse a Bíblia hoje, vamos supor que a gente ressignificasse a Bíblia, se a gente extraísse apenas os princípios da palavra de Deus, como o pregador mencionou, se a gente alterasse a palavra de Deus como um todo, a gente não estaria abrindo margem para poder alterar todas as verdades explícitas acerca de Jesus Cristo? Queridos, isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu posso nomear que essa é uma das maiores heresias do século XXI, de que a Bíblia não é um livro suficiente. Sim, a Bíblia ela é um livro suficiente. Com isso, queridos, eu concluo dizendo que a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia ela é a perfeita exposição da vontade de Deus, segundo a inspiração do próprio Deus. A Bíblia ela é suficiente para ensinar a mim e a você como viver. A Bíblia ela é suficiente para mostrar a mim e a você quem é Jesus Cristo. E a Bíblia ela não precisa ser ressignificada, a Bíblia ela não precisa ser alterada, a Bíblia ela não precisa ser modificada. A Bíblia ela precisa ser pregada por mim e por você. Ok?
vamos ter essa ciência, vamos extirpar qualquer conhecimento que for contrário à palavra de Deus. E vamos seguir pregando a palavra de Deus, a vontade de Deus aos homens. Até a próxima, hein?